Faz um teste aí, te apresenta. Prezados amigos e irmãos em Cristo Jesus, estamos felizes por Deus nos consentir a oportunidade de iniciarmos mais um Hangout para cultuarmos e aprendermos mais do nome de Jesus, da palavra de Deus, levar informação aos irmãos e como foi o ministério de Jesus, né? Ele veio para desfazer as obras de Satanás. E Deus nos tem dado esse privilégio maravilhoso de nós estarmos aqui participando de mais esse Hangout. E estou feliz pela presença dos irmãos. Já temos muitas pessoas já entrando aqui, deixa eu ver aqui, no ar, né? E vamos continuar esse estudo que nós fizemos a primeira parte, e hoje nós estaremos fazendo a segunda parte desse programa dos Illuminati, que na realidade tem muita coisa para nós fazermos, né? Mas o assunto é muito grande, mas vamos tentar levar essa informação ao nível para que todos possam conhecer a palavra de Deus e desfazer essas mentiras que Satanás é o pai da mentira, o enganador, que ele quer levar todos nós com a mentira para o inferno, não é? Então nós temos que saber lutar contra isso, irmão, saber identificar o que é certo, o que é errado, né? Que isso é o dom de discernimento do Espírito Santo, e mandar a brasa contra o inimigo. Jesus disse: resistir o diabo, fugirá de vós. Aí fica todo mundo tratando o capeta como se fosse o maior monstro do mundo e que está todo mundo com medo dele, e ninguém teme a Jesus. A Deus é aquele que pode fazer você passar no inferno ou no céu. Esse é que a gente tem que temer. Então, quando nós falamos, irmãos, essas coisas, as pessoas perdem a noção do poder de Deus, da grandeza de Deus, do que está acontecendo. Dá impressão porque Satanás está com os homens aí, com dinheiro, isso tudo passa. O que nós temos que temer é o Senhor Jesus. Nós falamos muito aqui sobre o anticristo, tudo isso, mas nós nunca deixamos de avisar o seguinte: nós cristãos estamos preparados para encontrar com Jesus. Agora, quem não se preparar agora, se perder nessa caminhada, vai se encontrar com o anticristo. Então você se prepara, que você já está sabendo o que vai acontecer. Então nosso objetivo é preparar a igreja para encontrar com Jesus. Então estão te oferecendo um caminho largo, com um montão de oportunidades. E nós estamos te oferecendo o caminho da Bíblia, é um caminho estreito, onde você pode crescer, evoluir e chegar ao conhecimento do Pai. Então esse é o nosso objetivo. Então Jesus ensinou muito sobre o inferno, ensinou alertou tudo, então nós fazemos a mesma coisa. Agora, tem religião aí que você chega lá, só prosperidade, é só festa, é só aleluia, é só marcha para Jesus, dá a impressão que você já está vivendo no céu, né? Então isso aí é mentira, é engano. Então nós estamos trabalhando no mesmo sentido que trabalhava Jesus, discípulo, apóstolo. As pessoas vão ficar com raiva da gente, ótimo, porque isso é um bom sinal, porque se a gente quiser agradar o mundo, todo mundo estiver nos agradando, irmão, aí você vai ter alguma coisa errada, né? Então nós estamos aqui para agradar a Deus em primeiro lugar e desfazer as obras do inimigo, né? Então Deus, graças a Deus, nos tem dado essa oportunidade de a gente levar essas informações. Eu quero pedir para iniciar esse Hangout, após essa introdução, que a nossa irmã, ou pastora, não sei, a Joelma Montenegro, lá do Rio Grande do Sul, que pertence a Jumieso, que ela nos dirige a Deus em oração, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui e pedir a bênção de Deus para este Hangout. Amém. Pode orar, irmã Joelma. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, coloca no Senhor diante da tua presença, Pai. Estamos aqui, meu Pai, reunidos por mais uma noite, Senhor, para estudar a tua palavra, Senhor, para termos conhecimento, Senhor,
para poder, meu Pai, a cada dia nos achegarmos a Ti, ó Pai. Toma, Senhor, o pastor Pedrosa em Tuas mãos, Senhor, a cada dia mais, meu Pai. Guarda ele, abençoa ele, Senhor, assim como a cada um de nós, meu Pai, que estamos lutando, meu Pai, por um ideal. Meu Pai, para evitar, Senhor, que tantas vidas venham ser ceifadas, Senhor, pelo inimigo, Pai. Dá-nos sabedoria, Senhor, discernimento. Nos guia, Pai, pelas Tuas veredas, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a fazer conforme a Tua vontade. Que nós não venhamos temer ao homem, mas sim a Ti, Senhor, que pode pegar nossa alma, Senhor, e lançar no inferno. Toma cada um, Senhor, toma esta noite, meu Pai, que cada um, meu Pai, venha aprender e guardar a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações. E não só aprender, Pai, mas praticá-las, hoje e sempre, e que nós não venhamos temer a morte, Senhor. Mas sim a Tua presença em nossas vidas, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã, pela sua participação aqui. Quero agradecer aos irmãos que estão aqui conosco. Um entra, outro cai, o negócio da rede aí, né? Mas está conosco aqui o irmão Antônio Charle, o irmão do Estudos Bíblicos contra a Nova Ordem Mundial, né? O irmão Glaucio, o irmão Isaías Ricardo, o irmão Jadiel Martins, a irmã Joelma, o irmão Martinho Sirico, o irmão Reis Santos. E já temos aqui vários espectadores aqui que estão nos assistindo pelo Hangout e aqueles que estão pelos Sinceros, pelo YouTube. Nós agradecemos a presença, a participação dos irmãos e isso nos deixa muito felizes. E vamos ver se a gente fala um pouquinho mais rápido hoje para a gente fazer aquele debate no final, trocar experiências sobre esse assunto, ver se a gente não foge do assunto, né? Para nós encararmos aqui um pouquinho. Deixa eu passar aqui onde nós estávamos. Vamos chegar aqui, pronto. Eu botei... Nós tínhamos parado lá naquelas 5 metas dos Illuminatis, que nós falamos, então agora nós vamos continuar. Aqui, deixa eu só dividir a tela aqui. Pronto. Depois, os irmãos que tiverem mais informações, fiquem à vontade de passá-las para a gente, tá? E o assunto é muito extenso, irmão. Eu procurei pegar algumas coisas aqui. Quando eu pesquisei no meu computador, assim, Illuminati, mas foram tantos artigos que eu fiquei tonto. Falei, mas onde que eu vou começar? Se for ampliar o material, a gente vai falar o ano inteiro, é muita coisa. Então, continuando depois daquelas 5 metas dos Illuminati que nós mostramos aqui para os irmãos, nós vamos mostrar este símbolo que é fantástico. Essa pirâmide aqui tem um olho de Horus que tudo vê, aquele Deus, filho do Deus Sol e da Deus Lua, que ele só tinha um olho na testa, na fronte. Então isso aqui é o Deus Sol, mas o filho dele, que eles comparam com Jesus, ele só tem um olho. O Horus, o Deus Horus, é um olho na testa. Ele é filha do Deus Sol, que é Osíris, e filha da Deus Ísis, que é a Deus Lua. Então ele só tem um olho na tela. Aqui você vê saindo arma, uma mão com dinheiro, outra mão manipulando as pessoas como se fossem bonequinhos, não é? Uma faca aqui na outra mão, a mídia aqui, ó, mostrando o filme, e os raios que eles lançam sobre a Terra. Então aqui é um jogo, né, do Steve Jackson, dos Illuminati, que quando saiu esse jogo, eles mostravam 6 anos antes de acontecer os Illuminati, já estava tudo determinado ali direitinho. O que aconteceu já estava tudo planejado nas cartas. O edifício pegando fogo, tudo que viria depois, o policial sendo humilhado e eles dominando o mundo. Então isso chama-se uma nova ordem mundial, que eles querem dizer, a antiga ordem. Eu estou lendo mais sobre isso, vou adiantar para vocês. A Atlântida, vocês se lembram da Atlântica, o que foi? Foi um país, uma cidade, melhor dizendo, que encontraram no fundo do mar. Porque isso veio provar a Atlântida que o dilúvio existiu. Todas as religiões que você vê antigas,
elas descrevem a existência do dilúvio. E que Deus destruiu a terra, ele falou com Noé, porque a terra era violenta. E a outra comprovação disso, a Arca de Noé está lá em cima do Monte Ararat, fragmentada em 3 pedaços, a 4.000 metros de altura, coberta lá de neve e pedra, e está ali, já entraram dentro dela, tem os 300 côvados de comprimentos, tem os 50 côvados de largura, e tem os 40 côvados de altura, o comprimento exatamente como está lá na Bíblia, né? Então é muito interessante você ver que a Bíblia é real, é verdade. Então isso não se discute mais que isso é coisa de Papai Noel. Papai Noel que é ficção, Mickey, Disney, tudo isso é ficção, mas a palavra de Deus é real. Vamos ver mais uma citação aqui do poderoso banqueiro americano David Rockefeller. Lembra que no programa anterior nós mostramos uma do Rothschild, que ele disse: deixa-me controlar o dinheiro de uma nação e já não me interessa mais quem a governa? Tudo bem. Então esses homens são esses que se dizem os donos do mundo, eles decidem por nós, são os faraós antigos, como os faraós faziam. Aí ele disse: estamos no limiar de uma transformação global. Tudo o que precisamos é de uma crise mundial no momento certo e as nações aceitarão a nova ordem mundial. Aquilo que aconteceu no World Trade Center já foi um preparo, mas que não foi assim o suficiente. Depois pegaram aquela gripe suína, que eles queriam jogar isso no mundo inteiro e matar milhões e milhões de pessoas. Mas nós divulgamos muitos aqui e poucos crentes tomaram essa vacina. Porque, na realidade, a vacina que deram foi H1N1, mas o que eles queriam dar era H1N5, que morreu 100% dos ratos. Eles disseram que não tinha tempo para testar a vacina. Tanto é que estão os caixões lá nos Estados Unidos vazios. Estão os caixões vazios lá. 5 milhões de caixões de plástico e cabe 4 corpos em cada urna daquela. Os 600 campos de concentração para quem não quisesse tomar a vacina, que iam para lá. Deus nos deu esse livramento, irmão. Deus nos deu esse livramento da vacina, porque eles queriam fazer isso aqui, está mostrando. Eu só não tenho aqui a citação de quando ele falou isso, mas foi mais ou menos na época do World Trade Center. Tá? Isso aí, mais um banqueiro, um Illuminati. Olha que o outro Illuminati da caveira e osso, o pai do Bush, né? que é o George Bush, e tem o que foi o penúltimo presidente dos Estados Unidos, é o George Bush filho. Só que antes dele tinha o Prescott Bush, que era o avô do George Bush, que é o cara que financiava o Hitler e financiava a guerra nos americanos. Ele dava dinheiro para os dois lados. Porque a tese e a antítese ele financiava. Depois, no final, a síntese era deles. Eles ganhavam isso tudo. Então ele disse aqui: é uma grande ideia, uma nova ordem mundial em que diversas nações se unem numa causa comum. Somente os Estados Unidos têm a posição moral e os meios para respaldá-la. O presidente Bush, em seu discurso sobre o Estado da União, em Los Angeles Times, 18 de dezembro de 1991. Então ele está dizendo que só os Estados Unidos tem essa posição moral para criar a nova ordem mundial. Vocês sabem que eles querem fazer, eu tenho lido livros da maçonaria, que os sonhos dele é recriar a Atlântida perdida. E essa nova Atlântida seria os Estados Unidos. E nos Estados Unidos é o local que tem a maior concentração de maçons do mundo. Então, quando nós falávamos isso, dizia: mentira, que nada, isso não vai existir nova ordem mundial, maçonaria não existe. Está aqui, ó, um banqueiro falando e o presidente George Bush falando. Vão acreditar no Pedrosa agora? Ah, agora vão acreditar, porque nós estamos falando isso há 20 anos, que ia acontecer isso, como nós estamos falando várias coisas que estão aí na Bíblia, desse governo, que está em Apocalipse, está no Novo Testamento, está em Daniel, está em Ezequiel, Zacarias, vários locais da palavra de Deus falando desses últimos tempos.
E eu só queria dizer uma coisa a mais para os irmãos. Eu já fiz essa pergunta aqui outras vezes. Você sabe o que a Bíblia, o assunto que a Bíblia mais fala? Obviamente é sobre Jesus, né? Tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Falando das profecias, como ele viria, não sei o quê. Então, o Antigo Testamento fala mais sobre Jesus, o Messias, do que qualquer outra coisa. E no Novo Testamento, muito mais. Agora, qual é o segundo assunto que a Bíblia mais menciona? Pode escrever aqui no lado, no teclado, ou desligar, abrir o microfone e falar para a gente. A vinda do anticristo? Esse período, eu não diria só da vinda do anticristo, mas da vinda de Jesus. Esse período da grande tribulação, tudo isso que fala a Bíblia toda. Agora você entra no sistema religioso aí. O que o Bispo Macedo fala sobre isso? Nada. O que o Papa fala sobre isso? Nada. O que o Silas Malafaia sobre isso? Nada. O que o Manuel Ferreira? Nada. Mas vai pegando, o René Terra Nova fala sobre isso? Nada. E eles já não estão falando nem mais mesmo sobre Jesus. O nome de Jesus é omitido cada vez mais. Eles falam assim, Deus, fala Jeová, fala não sei o quê, mas o nome de Jesus já não mencionam mais. Vocês prestem atenção nisso. Eles estão orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas aí eles não mencionam Jesus também. Né? Aí, mas não é que você possa orar também, né? Mas é que eles já fazem isso de propósito para as pessoas esquecerem o nome de Jesus. Então isso é intencional, eles não ensinam. Então você vai nesses templos aprender o quê? Que você vai ficar rico, só os ricos que vão entrar no reino dos céus. E a Bíblia ensina exatamente o contrário, que é muito mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então isso tudo que a gente vê aqui, o que o Bush está falando aqui, é que já está escrito na palavra de Deus, gente. Já está escrito. Ele está cumprindo o que as profecias falaram. Vamos passar mais aqui adiante. Olha sobre os exemplos de como causar o caos, depois estabelecer a ordem da religião maçônica. Isso foi a tragédia do World Trade Center em 11 de setembro de 2001, preparada pelo menos há 6 anos. Olha aqui o jogo de cartas que nós mostramos aqui dos Illuminatis. O World Trade Center foi em 2001, e esse jogo de carta foi lançado em 1995. 1995. 6 anos depois, passou tudo. Olha aqui, o World Trade Center, você vê que tem uma torre maior e tem a outra menor. Eu, quando estive em Nova York, entrei lá, tá vendo? Está aqui. Você vê exatamente aqui o fogo pegando no meio, não é no topo nem embaixo, não. No meio, ó. Tá vendo? Uma explosão no meio. É muito difícil você ver um prédio desse explodir do meio. Exatamente como está aqui no real. O Pentágono, eu também estive lá em Washington, entrei lá dentro do Pentágono. Olha, o fogo pegando ali no Pentágono. Isso já estava na carta 6 anos antes. Não é? E eles mostrando a epidemia da gripe suína, da gripe aviária, os desastres que estavam já acontecendo, a polícia aqui, ó, ficando aqui de 4, e os hippies aqui, ó, batendo no policial, ou seja, a desmoralização do serviço público, da polícia pública, o centro de controle de doenças, a redução de população, você está vendo, fazendo guerras, esterilizando as pessoas, e matando mesmo as pessoas, e a mídia controlando o mundo aí, fazendo todas as ficções. Então você vê isso tudo. Aconteceu 6 anos antes, já estava no jogo de cartas. Qual o nome do jogo de cartas? Illuminati. Irmão, eles não têm temor de mais nada, não. O Bush não disse que invadiu o Iraque porque o Iraque tinha armas biológicas, armas químicas. Chegou lá e descobriu que não tinha. Ele falou, nós enganamos. Não tinha armas químicas lá, nós enganamos, nos enganamos. E agora?
Agora vão prender você, vão fazer você ressuscitar todas aquelas pessoas que o Bush matou? Eles estão acima da lei, irmão. O mistério da injustiça já opera no nosso meio. É isso que nós estamos vendo, que está acontecendo aí. Então, vamos passar mais um pouquinho. Aí vai o jornal Mensageiros da Paz, da Assembleia de Deus, diz, não existe Illuminati. Isso tudo é fixação. São os banqueiros, esse poder paralelo, irmão, para manter o povo enganado mesmo. Você vê os políticos. Hoje eu estava lá na cozinha, fui tomar um café, tinha um horário lá de programa político. Nem sei, eu ouvi um desses idiotas falando lá, e o cara dizia assim, olha, nós estamos aqui felizes, dando os parabéns ao povo brasileiro, porque 1º de maio foi o dia dos trabalhadores. Eu falei, esse cara é muito ignorante, ou ele está rindo da nossa cara, né? Porque o dia 1º de maio de 1776, o mundo inteiro sabe que é o dia dos Illuminatis. E eles botaram esse feriado, você vê, mundial. Todo lugar do mundo eles comemoram 1º de maio, que já é um feriado mundial, mostrando que eles são mundiais. Um feriado desse mundial, chega os Mensageiros da Paz, não existe Illuminati. Um grupo que tem um feriado mundial, gente, e você vai desacreditar disso? Então vamos passar para adiante. Aí, você já começa a ver que nós entramos no princípio das dores. Nós não estamos na grande tribulação mais, princípio das dores. Está escrito em Daniel 8:7. E vi o chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, e ferindo-o, quebrou-lhe os 2 chifres. Aqui, ó, os 2 chifres, Medo e Persa. Pois não havia força no carneiro para resistir. E o bode, Grécia e Alexandria, o grande, hoje, a maçonaria, o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua ira. E quando você vê isso daqui, irmã, o prédio continua inteiro. Essas arquiteturas modernas, isso pode acontecer e o prédio não cai. Quer ver um exemplo? O edifício Joelma, aqui em São Paulo, já aconteceu há uns 20 anos. Ele pegou fogo, queimou todo de cima e embaixo e ele não caiu. Ele não caiu. Esse daqui você vai ver no vídeo, você vai mostrar como ele vai explodir na bomba. Ele foi implodido, irmão. Ele foi implodido. Você vê na filmagem as bombas estourando, ele descendo como você faz uma implosão, porque o certo, então, seria, com um baque disso, ele virar para a esquerda, a metade dele cair para a esquerda, ou outra metade cair para a direita. Mas ele não caiu nem para um lado nem para o outro, ficou em pé. Eu acho que eles pensavam que iriam cair. Aí então eles tiveram que detonar as bombas, e o chefe de segurança desses World Trade Center era o irmão do Bush. Então você mostra aqui, nós temos várias fotos mostrando que as barras inferiores desse edifício, elas foram cortadas em forma de cunha. Então depois no destroço você vê que ela foi preparada igual como você detona um prédio para cair. Isso é o poder deles, irmão. Os Illuminatis, alguns dos símbolos deles. A águia fênix é uma que eles dizem, por exemplo, Brasília. O que é? A Brasília tem a imagem de um avião. Não, é uma águia fênix. É um pássaro. Porque ela morre e ressurge a cada 500 anos ou 400 anos, ela ressurge das cinzas. Essa águia que eles falam, né? E aqui mostrando o símbolo dos Illuminatis, a mão espalmada, o fogo, aquela chama flamejante deles, que eles mostram assim, que o Bafomete, aquele bode, e a Estátua da Liberdade tem aquela chama na mão, para ele simboliza a vitória de Lúcifer sobre Jesus Cristo no Armagedon. Eu tenho isso documentado, a literatura, o livro, a página, tudo que eles colocam isso. Isso é um símbolo deles, né? Então, não vou entrar aqui a tocha flamejante, a assinatura da Irmandade, e muitas coisas que nós já vimos aqui. Lá eu tive em Washington, lá no cemitério onde ele está sepultado, tem em cima do túmulo do Kennedy, tem como se fosse um gás, assim, uma chama, é assim no chão,
e ela fica, a lápide dele é bem assim no chão, e ali fica saindo o fogo, aquele fogo nunca se apaga, a chama dos Illuminati, ali, onde está o corpo do Kennedy sepultado. O número 11, nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, que é muita coisa, que é um número cabalístico, aí eles citam vários exemplos, e eu posso lembrar de vocês que o grande capitão servo de Deus, William Mormon, ele era, acho que Mormon, se converteu a Jesus Cristo, era maçom. Aí ele saiu, acho que do Mormon, e saiu da maçonaria. Aí ele falou, vou contar um segredo que vocês querem destruir os cristãos. E ele foi sacrificado no dia 11 de setembro de 1726, covardemente, não é? Porque essa data é uma data preciosa para eles, né? Então, isso aí, esse número 11 de setembro, essa destruição foi programada por eles, os Illuminati, né? E quando eles mataram esse irmão capitão William Morgan, nos Estados Unidos a mão de Deus pesou que fecharam 2.000 lojas maçônicas. E esse homem ele foi executado que eles alegaram a culpa dele ser executado, ele tinha uma dívida de $2, ou seja, R$4. Então, o que era R$4, né? Em 1726, né? Então, mostrando o número 11, nós não vamos entrar no detalhe aqui do World Trade Center, se a gente só for falar sobre ele, a gente vai perder muita coisa. Você vai ver, o Bradesco tem aqueles 2 número 11, aqueles sinais, o palácio lá aqui de Brasília, do Planalto, você vai ver que tem aquelas 2 torres, o número 11, e vai por aí afora. Aqui falando da Estátua da Liberdade, aqui, ó, é o símbolo dos Illuminati. Aqui, ó. Vou ler só isso aqui que eu falei para vocês que é importante. A tocha e a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade ela foi entregue nos Estados Unidos 100 anos depois dos Illuminati terem fundado oficialmente os Illuminati nos Estados Unidos. Então, em 1826, eles entregaram essa Estátua da Liberdade à França para eles. Aqui, você vê, os satanistas sempre consideraram a tocha flamejante como um símbolo de Lúcifer. Lúcifer, tendo recuperado a sua estrela e seu diadema, organizará suas legiões para novas obras de criação. Atraídos pela tocha flamejante, os espíritos celestiais descerão, e ele enviará esses mensageiros de esferas desconhecidas para a Terra. Então a tocha de Lúcifer sinalizará dos céus à Terra, e o Cristo da nova era responderá da Terra aos céus. Isso aqui está citado pelo Tex Marrs, no livro, né, Ocultista, de Edward Schurter. Então Tex Marrs é um crente que escreve sobre isso. Então, eles dizendo que aquela tocha é a tocha de Lúcifer mesmo, eles reconhecem isso. E eles dizem que essa tocha vai vencer Jesus no Armagedon. A explicação do simbolismo da tocha é a crença luciferiana que na batalha do Armagedon, Lúcifer e suas forças derrotarão Jesus Cristo e depois invadirão e conquistarão os céus. Assim, a tocha significa a crença que Lúcifer, no final, derrotará Jesus. Eu sei que na Bíblia não tem nada disso em momento nenhum. Não é? Então, isso aí é conversa mentirosa do diabo. Não é? Isso aqui está na página 240, né, do Mystery Mark of the New Age, a marca do mistério da nova era, página 240. Então, por aí nós estamos vendo que esses Illuminati trabalham com coisa séria. Essa mulher aqui é a mesma quando eles fizeram a Revolução Francesa, eles proibiram todos de adorar Jesus. E falaram, de hoje em diante, todos vocês
só poderão adorar a deusa da razão. Essa mesma mulher que está no nosso dinheiro, que nesse livro de economia que eu tenho aqui, do Poder Secreto, do Armindo Abreu, tem 108 nomes que ele coloca, mas tem muito mais, desde a rainha dos céus, que Jeremias denunciava, Bafometa, que é macho e fêmea, né? Tem tanto Bafomete homem como Bafomete mulher, é o mesmo, que ele é andrógeno. Aí tem como a Deus Lua, Deus Diana, Deus Ísis, todos esses nomes, essa mulher que tem, até de Nossa Senhora, de tudo isso. Então, por isso que os Illuminati colocaram isso, lá no Vaticano tem o obelisco lá, e muita coisa ligada ao satanismo. Isso não é mais, vamos dizer assim, olha aqui, não é mais uma coisa que a gente acha que vai acontecer. Já não está subliminar, não, isso já está muito explícito. Ó, ele diz aqui, o Tex Marx: sabemos também, pela história, que a Estátua da Liberdade foi oferecida ao povo americano pelos maçons iluministas franceses em 1876, ou seja, 100 anos depois deles estarem nos Estados Unidos. Mars Dark Majesty, The Secret Brotherhoods and the Magic of Thousand Points of the Light, página 212. O modelo da Estátua da Liberdade mostrado na fotografia anterior é a versão em terracota, construída pelo escultor maçom em 1870. No satanismo, virtualmente qualquer símbolo perpendicular é o falo, de modo que a tocha pode ser considerada como tal. Na verdade, alguém até pode imaginar pelas explicações anteriores que a tocha é o falo de luz, se oculta realmente e crê que a tocha é um símbolo do Deus. A deusa que segura a tocha é um símbolo feminino. Assim, a maçonaria mostra o ato sexual todos os dias no ano, na Baía de Nova York. Porque eles têm essa simbologia satânica toda, irmão. E quando a gente fala, se a gente não mostrar o livro dele, que eles escrevem, Pedrosa é doido, não existe. Lá dentro só tem santo, como o Silas Malafaia fala. Lá dentro só tem pessoas boas, só gente boa. Por misericórdia, gente. Aqui. Então, a nova ordem mundial. Aqui que nós falamos do Ezequiel 8, né? Que ninguém pregou sobre isso até hoje, só eu. E levou para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então a palavra de Deus fala claramente, né, quem são eles. Então disse-me: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá, a igreja de Jesus, lá dentro da igreja de Jesus, da casa de Judá, do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me. Eis a chegar o ramo ao seu nariz. Ezequiel 8, 17. Vamos descer mais um pouquinho. E pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me grite aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Deus não ouve adoradores do Deus Sol. Deus não ouve os maçons. Tá? Então, aqui nós falamos sobre as coisas de violência na nova ordem mundial, sobre as guerras, citando todas essas coisas que nós temos visto aqui, né? Nós já falamos sobre isso, que enche a terra de violência, como eles controlam todas as guerras, estão nos livros. Segundo Samuel, nele se conta a história de Davi, que foi primeiramente rei de Judá no sul, e depois de toda a nação, incluindo Israel, no norte. Davi, um homem de profunda fé e dedicação a Deus, venceu os inimigos, firmou-se no poder e estendeu o reino. Mas ele cometeu pecados de crueldade e violência. Todavia, advertido pelo profeta Natã, ele confessou seus pecados e aceitou o castigo de Deus. Então,
ele praticou violência. Então, Deus não suporta violência não, irmão. Nós estamos falando a violência, principalmente, que praticam aqui como contra crianças no Brasil. E todo mundo aceita. Isso é uma coisa absurda. Ninguém pode aceitar. Deus não aceita violência. Por que Deus destruiu o mundo no tempo de Noé? Porque a terra estava cheia de violência. A terra estava cheia de violência. É só ler lá no estudo de Noé, que ele fala claramente que Deus tomou a decisão de destruir a terra porque estava cheia de violência. E nós estamos acostumados com isso, estamos gostando, é bonito. Meu Deus do céu, as violências das piores formas possíveis. Aí você só toma a condição da violência quando ela é contra você. Irmãos, a gente já falou tanto aqui sobre violência, o sacrifício de crianças, a violência cultural hoje, que estão impondo às crianças, ao nascer elas já saem de acordo com o desejo do pai, com a fitinha na mão, dizendo, você, minha criança, vai ser homossexual. Criança nem acabou, está lá dentro do ventre, acabou de sair. E ninguém defende essas crianças, irmãos. Na escola, a criança 3, 4, 5 anos recebendo cartilha, ensinando a criança a manipular os órgãos para ter prazer e não sei o quê. A criança não sabe nem o que é isso. Então, isso tudo é violência, gente. E os casos de pedofilia e estupro? Por hora, no Brasil, são usadas 7 crianças. E muitas dessas até a morte. E está todo mundo gostando disso, irmão. Interessante. E Deus disse que estes que enchem a terra de violência são os que levam o ramo de acácia ao nariz. O mundo está cheio de maçonaria, de maçons, irmão. Eles amam a violência, eles praticam violência. Por isso que esses pastores todos lá na maçonaria estão calados. Eles gostam disso. O Deus dele não é Jesus Cristo que veio, Jesus é a vida. O deles é Satanás, veio para matar, roubar e destruir. Por isso que está assim. Agora, nós que estamos aqui na terra, que usamos o nome de Jesus, nós temos que lutar pela vida. É obrigação nossa. Não é só pela Constituição, não. É obrigação. Então você tira o nome de Jesus na tua vida. Diz, olha, eu sou marginal, eu sou bandido, eu sou bode bafomete. Eu não sou de Jesus. Eu sou bandido mesmo, sou marginal, sou assassino, eu gosto da morte, não gosto da vida. Então não usa o nome de Jesus em vão. Ninguém é obrigado a usar o nome de Jesus em vão. Agora, se você usa o nome de Jesus, você tem que fazer por merecer por ele. Os covardes não entrarão no reino dos céus. Está lá em Apocalipse 22, 8. Graças a Deus, você vai ver quantas pessoas que tem lá. As pessoas que tem lá no céu, que são, assim, pessoas de bem. Daniel foi para a cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados aonde? Na fornalha. Resistiram a tudo isso. Então nós temos que resistir isso também. Essa violência toda se pratica no mundo. Não falei que aqui no Brasil desaparecer 50 mil menores por ano? Fizemos a campanha aqui contra Halloween, conseguimos diminuir para 35 mil. Foi pouco, não foi? Mas foi alguma coisa. Todo trabalho nosso. Agora, se você for esperar, então em 5 anos nós evitamos que 75 mil crianças desaparecessem. Ah, mas o Pedrosa começou isso, não podia falar nas igrejas? Nós fomos para o site. Ah, não dava para falar no site, que as pessoas ficavam constrangidas? Quer dizer, você pode matar uma criança, você pode sacrificar, cortar com o meu coração. Agora, você não pode mostrar, não pode falar no site. Isso agride como que eu digo, a expressão, se agride os falsos intelectuais. Doutor Pedrosa. Sabe que o problema existe, mas você não pode mencionar. Isso é um absurdo, gente. Se morrem, se sacrificam crianças. Ah, não, eu não estou sabendo, não saiu no Fantástico, então não acredito. Meu Deus do céu, só ver as estatísticas, isso eu peguei, esses dados estatísticos, no Ministério da Justiça, nos Direitos Humanos, e salvei a página e mostrei, gente. Isso é violência. Então, quem enche a terra de violência? Esses Illuminati, esses maçons. Tem um livro aqui que eu mostrei de 1.300 páginas, o Scarlet and the Beast. Quem é que faz as guerras? Maçonaria inglesa e francesa, gente. Nós temos que entrar contra isso. Como é que nós vamos aceitar toda essa mortalidade? Então, cada um de nós tem a nossa culpa.
Depois eu vou deixar para os irmãos debaterem. Alguém falou alguma coisa aqui que pediu? Alguém tinha pedido para falar aí? Eu vi alguém falando ou não? Oi. Boa noite, doutor Pedrosa. Oi? Boa noite. Boa noite. É o irmão Lincoln aqui de Brasília. Ah, sim, irmão. É que o irmão estava comentando sobre o desaparecimento das crianças, né? No começo do ano eu vi uma reportagem sobre a organização que trata do número de crianças desaparecidas e tinha uma pessoa dando uma informação que eles não repassam, os órgãos não repassam o total de número de crianças desaparecidas para essa organização. Então, aquela estatística de 50 mil crianças que desaparecem por ano, ali está por baixo, porque são muito mais. E eles não passam os dados todos porque tem gente grande por trás, né? A maioria dos maçons iluminados estão por trás disso. A gente sabia disso, irmão. Agora, como eu falei, igual a estatística que parece dos que praticam, como é que eu digo? Pedofilia, as estatísticas aqui no Brasil dos que morrem por drogas é muito pequena. Eles escondem tudo isso, irmão. E nós aceitamos isso, porque eles dizem, olha, aquele povo brasileiro é otário, são todos ignorantes, não tem amor ao próximo, eles não conhecem a palavra de Deus, não conhecem Deus, então qualquer besteira que a gente falar, eles aceitam. Eles são pacíficos. E Jesus disse, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A palavra de Deus mostra isso, então nós temos que trabalhar por isso, irmão. Como é que você vai ver, onde matam 50 mil menores no Brasil e são punidos de 2,5 a 5? Essa violência dos Illuminati, que está lá em Ezequiel 8, e eu fui a única pessoa no Brasil que pregou isso até hoje, a única. E esse pessoal está querendo ir para o céu. Mas não vai mesmo. Covarde não entra no céu, gente. Graças a Deus. Lá está Daniel, está João, está Paulo, está Estevão, que morreu a pedrada. Os discípulos de Jesus morreram todos crucificados, decapitados. Está apóstolo Paulo, que foi lá assassinado também, acho que foi decapitado. Esse povo todo de Deus lá. Aí estão os covardes todos aqui. Na maior refrigerado, na maior moleza, comendo, bebendo, dormindo, como Jesus disse, vai ser como nos tempos de Noé, casavam, se davam em casamento, comiam, bebiam, então aí quando Jesus chegar, mas Jesus, eu não subi, que injustiça, porque eu não subi, não subiu porque o céu é um lugar especial, não é para covardes, então nós temos que entrar nessa luta, gente. Então o povo, Jesus não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Qual a espada? A Bíblia. Jesus nunca mandou matar ninguém. E a gente aceita tudo isso da morte porque você não está na unção do Espírito Santo. Porque se você estivesse na unção do Espírito Santo, isso teria que te incomodar. Teria que te incomodar. Está na unção do Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo, tá. Estão matando as pessoas aqui, estão roubando, estão fazendo isso com as crianças, estão levando as crianças. Irmão, você pensa que lá um negocinho, entregar a cartilha, nós vamos mostrar o vídeo, está aí já na internet, nós já divulgamos, tem para todo lugar. A pastora lá, que é a advogada, lá de Brasília, mostrando, viu, ô irmão? Você já viu esse vídeo também, né, ô irmão? Você viu, o irmão de Brasília? Oi. Ô, irmão? Oi. Sei seu nome. Lincoln. Lincoln? Pois é, o Lincoln, você já viu esse vídeo aí que a irmã está denunciando, essa advogada? Ela própria foi estuprada por 2 pastores, irmão. Eu vi o doutor José. Então, isso aí, irmão, a pessoa diz, não, eu sou crente, aqui eu tenho o nome de crente na igreja, a gente tem a Bíblia lá em casa. Meu irmão, é Espírito Santo dentro do peito, irmão. É Espírito Santo no peito, é espada na mão e sair para a luta, para a batalha. Se a gente não consegue vencer o inimigo dentro da casa da gente, você vai vencer na rua? Eu luto dia e noite, irmão. Corro atrás, batalho, tem espaço, não tem, pela internet, fecham um espaço aqui, eu abro o outro, corro, no livro, e a gente tudo fazendo por amor, irmão. Nós não estamos vendendo nada, é um trabalho maravilhoso, rapaz. E eu já conheci o seu trabalho, irmão, vejo que
um irmão precioso que também se dedica à tua vida. E quando nós fomos começar a divulgar que Brasília é uma cidade dos Illuminatis, irmão, uma cidade feita com dinheiro público, o Rio de Janeiro passando fome, eles quase morrendo, pegaram esse dinheiro, eles foram lá. Eu tenho um livro aqui, Brasília Secreta, o único. E eu divulguei isso, dei para o Rubens, aí o Rubens fez um trabalho bonito sobre o Brasília. O que ele fez sobre isso foi bonito, sobre os Illuminatis. Ele pegou e soltou isso aí para o pessoal conhecer a cidade satânica que é Brasília. E nós estamos orando, divulgando a Deus para aquele povo repreender isso em nome de Jesus. Reverter isso. O poder de Deus é maior do que o poder satânico. Aquilo são todas pirâmides. Eu não sei se você viu aquele livro já, irmão, o Poder Secreto, o Brasília Secreta. Através do seu site, irmão Pedro, os sinceros, eu vejo muita gente aqui em Brasília tirando foto, achando bonito, mas eles não, eu comento para eles o significado disso, que é tudo satânico. O Oscar Niemeyer, né, que com certeza era um maçom também, né? Inspirado naquelas coisas do Egito, né? Tudo do paganismo para fundar Brasília, né? Que é verdadeiro um cemitério, né? Do Egito, Brasília. Cópia, né? Aquelas pirâmides são túmulos. As pirâmides eram túmulos dos faraós. Aqui são maldições. E embaixo de todas elas você tem ali aqueles templos grandes. Eu já falei isso, eu vou falar um dia, vou voltar a falar sobre Brasília, mostrar todo o livro com calma, fazer uns 2 ou 3 programas para os irmãos conhecerem para onde foi o dinheiro do nosso suor. Isso não foi dinheiro que saiu do bolso da maçonaria, dos Illuminati, não. Dinheiro do nosso suor, dos impostos que nós pagamos para construir escola, para construir presídios, com tudo da melhor qualidade, rodovias. Foi lá para construir templo para o capeta. Brasília é uma cidade extremamente satânica. Pode falar, meu irmão. O irmão estava falando a respeito de crianças, né, e as pessoas verem as coisas ficarem caladas. E hoje em dia a gente vê o seguinte: antigamente, se alguém via alguém se acidentando na rua ou em qualquer lugar, corria-se para se socorrer, né? Hoje não, as pessoas ficam filmando. Hoje, para eles, importa eles mostrarem o que eles viram e não socorrer. Não importa para eles aquilo que eles podem fazer para ajudar alguém, e sim o que pode fazer para aparecer. Falta de amor, né, irmão? Então, é isso que nós estamos mostrando. Mas de onde vem essa falta de amor? Desses Illuminatis, irmão. Eles querem matar, eles querem destruir. Está lá o Guy Stone, quando eu escrevi o Manifesto em Defesa da Igreja de Cristo, o primeiro fato que eu escrevi era as mortes, que eles queriam matar 80% da população do mundo. E já o sonho deles está lá nos Guy Stone desde 1980. Está esse desejo lá: a população do mundo não pode ser superior a 500 milhões de habitantes. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, então eles têm que matar 6 bilhões e meio. Você imagina, em 3 anos e meio, na grande tribulação. O que vai ser sofrimento? Como Jesus disse, vai existir sofrimento como nunca existiu e nunca existirá. Aqueles Guy Stone confirmam isso que Jesus falou, e que os profetas falaram antes de Jesus também, que vai existir sofrimento nesse dia da grande ira de Deus. Vai existir tão grande sofrimento como nunca existiu, jamais existirá. Você imagina eles matando 6 bilhões e meio de pessoas em 3 anos e meio. A Segunda Guerra Mundial matou 52 milhões de pessoas e durou 5 anos. Então, irmão, só para vocês terem uma ideia, seria aproximadamente umas 150 Segunda Guerras Mundiais em 3 anos e meio. Para os irmãos terem uma ideia do que seria esse sofrimento. Então vamos continuar aqui. Nós estamos falando aqui dessa violência dos Illuminati que está na palavra de Deus, irmão. Nós não podemos aceitar isso, não é? Então vamos difundir, se igual o irmão falou aí das vacinas. Irmão, o irmão no começo estava falando das vacinas. E ainda hoje eu conversei com meu esposo, eu estava falando com ele: não adianta me mandar tomar vacina nenhuma, que eu nunca confio. Eu sempre fico desconfiada que tem alguma coisa por trás. Essas invenções de vacina
para isso, para que eu sempre Sim. desconfio que tem Sim. alguma coisa por trás.